Então, pessoal, tentando acabar nesse vídeo aqui, ó, se ficar muito longo eu faço um outro vídeo, né? Pessoal, então, até o momento eu só falei de polaridade das ligações químicas, tudo bem? Agora eu vou abordar, pessoal, a chamada polaridade das moléculas. Então, o foco agora, né, não será apenas a ligação química, vai ser a molécula como um todo, tá legal? Pessoal, então aqui eu tenho uma regrinha interessante. Quando saber que a molécula é polar ou apolar, então é o seguinte, ó, a gente vai fazer aqui a seguinte consideração. Se o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos ligados ao átomo central, a molécula é apolar. Deixa eu explicar isso aqui para vocês na prática. Por exemplo, pega esse caso aqui, ó. Tá bom? Então nós temos aqui o CO2, o gás carbônico, certo? Então o que nós temos aqui? Ó? Já discutiu isso aqui em outros vídeos, em outras aulas, né? Não nessa sequência de vídeos, mas em outras aulas. Pessoal, o meu átomo central é o átomo de carbono, tudo bem? Ele faz o que? Ele faz uma ligação dupla com cada oxigênio. Então uma ligação dupla com esse oxigênio e uma ligação dupla com esse oxigênio. Pessoal, cada ligação dupla dessa daqui, ó, constitui uma nuvem eletrônica. Então, se você contar aqui, ó, quantas nuvens eletrônicas tem então? Vai ter uma, duas. Então, eu tenho duas nuvens eletrônicas. Tá legal? Agora, se você pegar os átomos iguais, tem que ser átomos iguais, ó, tá bom? Você tem dois átomos iguais. Então, o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de átomos iguais. Então, a minha molécula é apolar. Tudo bem, pessoal? Tá bom, então. Eu não quis escrever aqui, ó, mas a consideração é a mesma. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula é polar. Pessoal, são as mesmas palavras, ó. O que vai mudar é o meio aqui, uma hora igual, outra hora diferente. Se for igual, apolar. Se for diferente, polar. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, a molécula de água, tá bom? Lá da aula passada, ó. Então, quantas nuvens eletrônicas tem? Tem 4, né, pessoal? Então você tem duas nuvens eletrônicas que são formadas aqui, ó, pelas ligações do átomo central com cada hidrogênio, ó, uma, duas, tá bom? E você tem outras duas nuvens eletrônicas que são formadas, na verdade, né, pelos pares de elétrons que não participam da ligação química, de nenhuma ligação química, inclusive, tá bom? Lembrando vocês, ó, que seria esse caso aqui que eu expliquei na aula passada, ó. Então, a molécula de água seria isso daqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, você tem aqui, ó, deixa eu tentar colocar, o átomo central está aqui, que é o átomo de oxigênio, e em cada ponta dessa daqui, ó, você tem o que? Um átomo de hidrogênio, tá bom? Então, aqui seria aquele palitinho, que seria um par de elétrons, né, uma ligação covalente termal simples, e aqui, idem, a mesma coisa. Pessoal, essa ligação que está aqui, ó, tanto quanto essa aqui também, são duas nuvens eletrônicas. Então, eu tenho uma nuvem eletrônica aqui e a outra aqui. O problema é enxergar as outras duas, né? As outras duas, pessoal, uma vai estar aqui, ó, tá certo? Tá vendo esse chifrinho que está aqui, ó? Eles estão apontando para dois cantos diferentes, né? Então, você tem uma nuvem eletrônica aqui, que é formada por aquele par de elétrons que não forma ligação química nenhuma, mas o par de elétrons está aqui, então ele ocupa uma nuvem eletrônica, e do lado de cá a mesma coisa, ó, tá certo? Então você tem lá os dois pares de elétrons isolados, que a gente chama, né, sem fazer ligação química nenhuma, mas constitui uma nuvem eletrônica. Enfim, contando aqui, quantas nuvens eletrônicas eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas, pessoal. Quantos átomos iguais eu tenho? Eu tenho 2. Então, se for diferente, a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, a minha molécula é polar. A molécula de água, pessoal,
a molécula de água é uma molécula polar, como um todo, viu? Como um todo, tá bom? A mesma coisa acontece com a amônia, pessoal. A amônia é esse caso que está aqui, ó. Tá bom? Então, a amônia é o NH3. Nitrogênio vai ser o átomo central. Tudo bem? Então, você tem um átomo central aqui, ó. Você tem um nitrogênio aqui. Aonde estão os 3 átomos de hidrogênio? Cada um numa ponta. Então, você tem um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui, ó. E o que tem aqui em cima que eu não estou vendo? Você tem um par de elétrons isolado, que não faz ligação com ninguém, que seria isso daqui no caso. Agora vamos contar a quantidade de nuvens eletrônicas, pessoal. Então eu tenho 1, 2, 3, mais uma que está aqui em cima, 4. Então você tem o quê? 4 nuvens eletrônicas, tá bom? Agora olha a quantidade de átomos iguais que você tem, ó. Você tem 4 átomos iguais. 4. Então, 4 nuvens eletrônicas. Desculpa, acho que eu falei coisa aqui então. Errado aqui. Você tem 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais. Estava pensando em outra coisa. Desculpa, pessoal, perdi o foco. Então, 4 nuvens eletrônicas para 3 átomos iguais de hidrogênio. Então, se são diferentes, se o número é diferente, você tem uma molécula do tipo polar. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isto.